A questão do autoconhecimento é um tema recorrente aqui no Pensamento em Gotas, e hoje vamos discutir um pouco mais a respeito. O tema se relaciona a questões apresentadas em outros vídeos do canal, e cujos cards irão aparecer na parte superior da tela. Em um vídeo que falamos sobre o tempo, comentamos que algumas pessoas têm dificuldade em planejar tarefas e cumprir prazos, por não se conhecerem direito, o que faz com que tenham dificuldade em localizar oportunidades de ampliar seu tempo, por exemplo, por meio da delegação de tarefas. Em outro vídeo, trouxemos a ideia da diferença entre o que esperam de você, como você está no momento e o que é mais fácil para você realizar. Hoje, vamos complementar essas questões trazendo algo que o ajudará a se conhecer melhor e, assim, compreender algumas de suas ações e oportunidades de melhoria na carreira e no lado pessoal. Vamos falar a respeito de como você percebe as coisas e as consequências disso. A questão da percepção da realidade é coisa muito discutida na filosofia. Alguns alegam que capturamos a realidade a partir do nosso aparato racional, como apontava René Descartes. Outros filósofos, como David Hume, indicam que capturamos a realidade a partir dos nossos sentidos, o que parece correto, pois é com eles que conhecemos cheiros, sabores, imagens, texturas e ruídos. Essa relação com objetos e pessoas vai nos ajudando a construir uma noção de mundo que cada um de nós individualmente possui, pois não experimentamos a realidade da mesma forma. Um som agradável para um pode ser detestável para outro. Uma comida pode ser saborosa para uma pessoa, mas não para outras. E até a beleza é uma coisa complexa de discutir. Hoje vamos seguir nessa linha, mas tentando ir um pouco além dos sentidos. Para isso, vamos imaginar uma linha que chamaríamos de eixo da percepção. De um lado dessa linha se encontram aqueles que percebem as coisas a partir das sensações, ou seja, você vê, você toca, você escuta e assim vai sentindo as coisas e criando uma representação da realidade. Quem se encontra desse lado do eixo da percepção age orientado aos fatos, ou seja, faz o que tem que ser feito, pois está de posse de informações que o ajudam a tomar o que considera ser a melhor decisão. Um exemplo interessante de pessoa orientada aos fatos é São Tomé. É a partir dele que sai a famosa expressão "só acredito vendo", ou seja, não adianta apenas me falar. Eu quero, por mim mesmo, ter certeza que a coisa é assim mesmo. Vale lembrar aqui que estudar o comportamento humano não é fácil e nem uma ciência exata. Pode variar de pessoa para pessoa, e o que funciona para um não precisa funcionar obrigatoriamente da mesma maneira para todos. Vamos dar um exemplo. Podemos pensar que ateus se enquadram nessa categoria, pois como são orientados aos fatos, dificilmente acreditarão em seres divinos. Entretanto, há ateus que possuem ideologias políticas que não são suportadas por nenhum fato, mas eles acreditam porque alguém falou que vai ser assim. Não tem nada de sensação e não há fato nenhum que sustente essas ideologias. Só para a gente ver como é complicado pensar nessas coisas. Apesar de alguns ateus criticarem as pessoas religiosas, eles possuem a mesma maneira de enxergar o mundo quando se trata de suas próprias ideologias. Voltando ao eixo da percepção, uma outra possibilidade de se perceber as coisas, e oposta à anterior, é quando se analisa as coisas por meio da intuição. E se você percebe as coisas intuitivamente, você é orientado às possibilidades. Se você está de um lado ou do outro desse eixo, vai trazer enormes consequências à sua vida profissional e pessoal. Vejamos alguns exemplos. Imagine que há duas pessoas na beira de um rio caudaloso. Elas precisam atravessar o rio para chegar à outra margem, pois há um perigo nas redondezas, e se permanecerem onde estão, poderão colocar em risco suas próprias vidas. Imagine que esse perigo fosse um animal selvagem que pode devorá-los, mas que não é capaz de atravessar o rio. Como será que agiriam essas duas pessoas se uma delas é orientada aos fatos e outras possibilidades? Vejamos. Se você é orientado aos fatos, mesmo sob pressão, como estão essas duas pessoas, você fará algum cálculo mental relativamente elaborado para avaliar a sua situação. No exemplo dado, levará em consideração a maneira como as águas do rio estão se movendo, a distância a ser percorrida, sua capacidade de nadar, se não há outros predadores no rio, etc., de forma a tentar descobrir o que é mais arriscado: ficar onde está, encarar o bicho se necessário ou atravessar o rio. Já outro indivíduo, que age pela intuição e se orienta pelas possibilidades, provavelmente vai olhar para o outro lado do rio, vai tomar fôlego e vai falar algo assim: "Acho que dá", e vai pular na água e vai embora. E aí?
Quem você acha que tomou a melhor decisão? Vamos analisar as consequências de cada uma delas, mas tentando trazer para a nossa realidade organizacional, pessoal, educacional ou qualquer outra real. Há diversas variáveis que podem ser avaliadas nessa questão. Uma importante é o tempo. Parece evidente que a pessoa movida pela intuição tomou a decisão mais rápida. Se ele chegou vivo do outro lado, são outros 500, mas em situações em que é necessário agir rapidamente, ele tende a se sair melhor. Em geral, esse é o perfil esperado por um líder de qualquer tipo. O líder não tolera restrições. Se você tem um chefe desse jeito, não adianta vir com cálculos falando para ele que não dá. Mesmo que não dê, ele vai levar adiante e muitas vezes conseguirá mudar a realidade no meio do caminho. Ou seja, uma coisa que não dava passa a dar, pois algumas dessas pessoas têm a capacidade de transformar a realidade. É óbvio que a história só mostra os que conseguiram chegar do outro lado do rio. Se tornam famosos e poderosos, mas nunca saberemos de fato quantos desses intuitivos não conseguiram atravessar o rio. Vamos supor agora que outro personagem tenha decidido atravessar o rio também. Ao final, provavelmente, ele chegou depois, ainda que em função de seus cálculos tenha agido com mais segurança e até se molhado menos. Mas como na maioria das vezes chegar na frente é importante, quem atua movido à intuição tende a chegar primeiro quando comparado aos que se orientam pelos fatos. Então quer dizer que quem é movido pela intuição é melhor do que quem é movido pelas sensações? Não, não é nada disso. A coisa é mais complicada. São comportamentos complementares, mas há situações em que um se dá melhor que o outro. Vamos aos exemplos. Os exemplos que daremos a seguir são interpretativos e talvez você discorde da gente. Se discordar, deixe anotado nos comentários. Exemplo 1. Qual médico é o melhor? O orientado pelos fatos ou orientado pelas possibilidades? Bom, antes de tudo, exemplo com o médico não é tão fácil, pois eles possuem informação para interpretar problemas complexos e agir rapidamente ao mesmo tempo. Mas vamos pensar nesse caso de maneira didática. Eu, particularmente, se caísse em uma UTI, preferiria me deparar com um médico intuitivo, ou seja, um daqueles que toma a decisão rapidamente, ou seja, abre primeiro, pensa depois e, se precisar, conserta em seguida. Entretanto, se eu estivesse com um problema que vem se prolongando e tem uma certa gravidade, escolheria um médico que optasse por fazer exames para ser mais preciso no diagnóstico, ou seja, uma espécie de Dr. House. Agora um segundo exemplo. Imagine 2 policiais especializados em desarmar bombas. Você é o dono do alicate que corta os fios e os 2 policiais te procuram ao mesmo tempo, ou seja, um movido pelos fatos e outro movido pelas possibilidades. Para quem você daria o alicate? Eu arriscaria dar o alicate ao orientado aos fatos, pois imagino que ele talvez levasse um pouco mais de tempo, mas tomaria a decisão mais precisa no tempo correto. Olhando para os 2 exemplos, o que dá para perceber é que a situação real torna a vida de cada um deles mais fácil ou mais difícil. Ou seja, tem horas que um deles sem muito esforço vai se dar melhor e tem horas que vai ser o outro. E você, em qual dessas 2 categorias se enquadra? E seu chefe, como ele é? E qual dos 2 tipos você acha que tem mais problemas com o gerenciamento do tempo? E o que o seu chefe espera de você? Que você haja baseado em fatos ou em possibilidades? Deixe nos comentários. Lembre ainda que há muitas outras dimensões além da questão da percepção que apresentamos nesse vídeo. Por isso é tão difícil compreender o ser humano. É óbvio que não conseguiremos capturar a essência humana em sua totalidade, mas vamos de gota em gota. E não se esqueça, deixe um like, se inscreva no canal, clique no sininho das notificações para receber nossos novos vídeos e envie aos seus amigos. Grande abraço e até a próxima.